E um cara que vai no contraponto dele como presidente foi o Eurico, que você não cobriu o Vasco. Cobri. Cobriu? Ah, sim, quando ele retorna em 2015. Não, e na verdade, assim, em 2007, na minha passagem pela Rádio Brasil, eu fiquei 6 meses como setorista do Vasco. E o Eurico é o presidente do Vasco em 2007. E eu cobri, tive vários episódios com ele e, assim, muito mais bons do que ruins. Pô, então conte, por favor. Por exemplo, vou te dar um exemplo. No dia do 10º gol do Romário, cara, aquela operação na época, pra esse gol sair, foi uma operação de maluco, né? O Vasco jogava amistoso quase todo dia pro Romário fazer gol, né? Era uma coisa... Aquele time não era feito para ser campeão, era feito pro Romário fazer os 1000 gols. Tanto que fez. E no dia do jogo com o Sport, na semana que antecedeu o jogo com o Sport, todo mundo queria se credenciar para aquele jogo. Tu pega agora o credenciamento, tem que mandar para a CBF aprova, manda e tal. Campeonato Carioca é a Sérgio que passa, manda e tal. Naquela época não era assim. Era com o clube direto? Era com o clube. Então, assim, quem fazia o credenciamento era o Vasco. E o Vasco decidiu naquele dia que só teriam 7 repórteres no campo. Nada mais. Além dos da TV que tinham direito de transmissão. A TV que escolhia e botava lá. Mas eram 7 repórteres. Normalmente num jogo nessa época, cara, tu tinha no campo, vou te falar 2007, assim. É o final da época que a galera invade campo pra entrevistar. É o finalzinho ali do momento que você entrava no campo. Cara, cada jogo devia ter uns 40 repórteres. Caraca, a galera quase saiu no pau. Né? Porra, imagina 40, 20 de cada lado, assim. Sei lá, num jogo ruim, sei lá, 20 repórteres, 25. Num jogo bom, às vezes 50 repórteres. Era doideira, cara. Fora os fotógrafos, fora essa galera que também trabalha. Então, nesse dia do 10º gol, eram 7 repórteres. E todo mundo com medo das rádios menores. Eu era de uma rádio menor, Rádio Brasil, da LBV. E assim, a Globo, Tupi, CBN, essas estavam garantidas. Mas as outras, cara, não. Então, assim, todo mundo preocupado. E aí, quando saiu o credenciamento, eu estava confirmado. Eu tô entre os 7 repórteres que tá atrás do gol no 10º gol do Romário. Eu tô ali. Tanto que eu tenho foto lá correndo, todo desmilinguido, atrás do Romário que tá dando a volta olímpica. Já postei até no Instagram essa foto algumas vezes em TBT. Então, assim, cara, o Eurico, no dia do 10º gol, eu tava terminando a faculdade. Eu fiz o meu trabalho final, digamos assim, sobre rádio. E o meu trabalho final era o 10º gol do Romário. Porque eu tava todo dia no Vasco, então eu pegava entrevista com todo mundo. Fazia entrevista com todo mundo. Tinha muito mais entrevistas exclusivas do que coletiva. Tinha coletiva, mas a assessoria liberava você de ficar no estacionamento esperando. E se o jogador quisesse falar, ele falava. Tu gravava. Era mais ou menos assim. Então, eu tinha entrevista com todos os caras do time sobre o 10º gol do Romário. Mas não tinha do Eurico. Faltava do Eurico. Aí, antes do jogo, eu perguntei pro Eurico, pô, o gol vai sair hoje. Desse nível, assim, no campo. O gol vai sair, cara. Tu grava comigo? Aí ele falou assim, gravo. Você me liga amanhã na hora do seu programa, 12h. Eu vou te atender e vou ficar no ar o tempo que você quiser. E dito e feito. O Garófalo, que era o assessor de imprensa, tinha o meu telefone. E não fui eu que liguei para o Eurico, não. Foi o Eurico que me ligou. Eu tinha o telefone dele, mas ele me liga 10 para 12h, falando, garoto, 12h me liga. Só falou isso, assim. Eu já tava com medo dele não me atender, não entrar no ar, porque, pô, mais novo, não sou da geração lá de repórteres que ele gostava mais, da época dele. Mas, pô, eu sei que o Eurico sabia que eu era Vasco. O Eurico gostava de mim, assim, no dia a dia, porque ele escutava tudo. O Eurico, ele escutava a Rádio Brasil, a Rádio Globo, a Rádio Tupi. E quando ele não estava escutando, tinha quem escutasse para ele. E falava os passos de cada repórter. As notícias que dava. Aí ele te interpelava. Quando ele te encontrava, ele falava assim, aquela notícia que você deu não é verdade, não. Assim, olhando na tua cara, meu irmão. Era doideira. Tu tomou algum puxão de orelha desse dele? Não, nunca tomei um puxão de orelha dele. Agora, na coletiva, uma das minhas primeiras dele, pô, eu lá... moleque, né? Peguei o microfone na sala de imprensa do Vasco, a mesma que é hoje, e fui lá perguntar. Eu nem lembro qual foi a pergunta. Eu sei que ele me respondeu com outra pergunta. Aí me quebrou, né? Só que, porra, eu não tinha medo dele. Eu nessa época, assim, como todo vascaíno em determinado momento, todo mundo já amou e já odiou o Eurico, certo? Certo. Então, nessa época eu gostava muito do Eurico, da figura do Eurico como presidente. Então, assim, não que eu não goste, eu acho que ele teve seu valor... teve seus erros. Mas, enfim, isso não tanto faz. Quando ele me responde com uma pergunta, cara, eu já nem tava com o microfone na mão mais, porque eu não imaginei que ele ia passar. O microfone ia passando de mão em mão. Aí eu respondo a ele sem o microfone. Aí eu acho que ele, a partir daí, ele gostou de mim, porque eu não me intimidei.
Porque muita gente cara, não teve isso comigo. Aí, a partir daí, eu acho que o tratamento foi de igual para igual, mesmo eu sendo novo. Ele percebeu que, pô, esse garoto aí não treme não, vambora. Eu já ouvi falar disso, porque que ele respeitava mais quem era ponta firme. Claro. Se ele sentisse que tu tremia na base com Crescia ele, pra tu cima de perdia. você. Ele não era muito... A não ser que você fosse desrespeitoso, aí ele te Não, atropelava. claro, Mas se claro. ele sentisse que tu era firme, que tu não arregava pra ele te respeitava. Exato, é bem isso. Eu já ouvi bastante disso. Quem fala muito bem dele nesse sentido pô, eu tô começando e o cara me dá moral e conseguiu fazer uma escuta foi o Lucas Pedrosa. Tá Ele vendo? conta que ele tá começando, foi uma das últimas entrevistas que o Eurico deu antes de falecer. Exato. E ele foi super atencioso. Então, assim, como Esse jornalista... monstro, como o Pinton, não é bem assim. Não, todo mundo tem erros e virtudes, cara. Ele tinha também, pô. Ponto. Eu acho que ele, como presidente, ele errou bastante, talvez por ter dado continuidade. Se ele tivesse parado no momento que parou a primeira vez, a imagem seria muito melhor do que terminou para muitos, entendeu? Só que quando ele volta, aí tem aquele episódio da Sibéria, que, pô, não precisava ter acontecido, entendeu? Eu acho que o Eurico tem muitos prós e alguns contras.